Tênis a gente estava conversando até há pouco tempo. Tênis é o esporte que mais tem fair play, vamos dizer assim, jogo limpo. Teoricamente é um esporte considerado de cavalheiros, então é um esporte que você está sempre tentando ajudar o parceiro. Dificilmente você vê alguém tentando roubar uma bola, cantar uma bola fora que não foi. Então é um esporte de muita integração e muita lealdade. Eu acho que isso é o principal do tênis. Assim. A minha trajetória começa desde a época do Guga, como espectador, assistindo, mas antes eu não tive a oportunidade de jogar. Aí depois, quando eu cursei o curso de Educação Física na UFJF, eu tive a oportunidade de conhecer, mas mais já visando dar aula, sabe? Nunca foi para ser tenista, treinar, não. Foi mais já como profissão. E durante a minha formação teve um curso de extensão lá de formação de professores, eu fiz e gostei. Comecei a trabalhar, virei bolsista do projeto lá da UFJF. E aí depois eu tive experiência em outra academia aqui de Juiz de Fora, trabalhando. E aí passei um ano e meio, 2 anos lá. E depois comecei a dar aula aqui na ABB. O tênis no Brasil é bem mal desenvolvido, vamos dizer assim. Tem um potencial muito grande para desenvolver, porque são 200 milhões de pessoas no Brasil. E eu acho que nem 1% disso conhece ou joga tênis ou teve a oportunidade. Muito por ser considerado esporte caro, apesar assim, você consegue jogar tênis de uma maneira mais barata, mas dependeria muito de quadras públicas, espaços públicos para você poder usar de maneira gratuita. Hoje em dia, Juiz de Fora, a realidade de Juiz de Fora, quem não é sócio de clube não tem onde jogar tênis, ou paga aluguel caro ou não joga. E comparando com o futebol, assim, é natural. O primeiro esporte brasileiro é o futebol. Até o meu mesmo, quando eu era criança, eu queria treinar futebol. Tive a oportunidade de jogar tênis, mas escolhi o futebol. O primeiro esporte de gosto. Mas assim, é um esporte que todo mundo que começa a praticar gosta muito, se apaixona mesmo pelo esporte. E é muito pouco divulgado e praticado por essa questão financeira mesmo. Requer um espaço específico, material específico. E às vezes a prática fica voltada para certo grupo da sociedade. Né? O problema mesmo é a falta de espaço, a pessoa não tem onde praticar. Se hoje a pessoa não pagar o clube, igual eu falei, não pagar um clube, não pagar a academia, não tem onde jogar, não tem onde praticar. Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, não tem um espaço público para jogar tênis. Comparando, por exemplo, você perguntou no mundo, comparando com os Estados Unidos, a própria Argentina aqui do nosso lado. Você vai em Buenos Aires, a quantidade de praça pública com quadra de tênis é imensa. Então, da quantidade, forma a qualidade para virar tenista, para difundir mais o esporte pela mídia. E assim vai, atrai um público maior, e assim vai. A maior dificuldade que eu tive foi o fato de eu não ter uma história como jogador. Hoje em dia as pessoas procuram muito os professores que jogaram quando mais adolescente, quando era adolescente. Então que jogam num nível de tênis bom. E eu tive que ir aprendendo meio que na marra ali a jogar. Hoje eu gosto de competir os torneios amadores e tal. E estou até num certo nível razoável de prática, de performance e tal. Mas assim, compensei com a parte teórica bem desenvolvida, cursos que eu já fiz da Confederação Brasileira, entre outros. Em termos físicos, assim, é um esporte que exige bastante fisicamente do praticante, existe bastante resistência, bastante força, deslocamentos rápidos, né? Explosão o tempo todo, a batida, a parte técnica, associada a uma parte técnica que também é complicado de fazer. Então é bom uma preparação física legal, adequada. Os praticantes, os amadores principalmente, fazem uma coisa que é bastante errada, que entra na quadra às vezes sem aquecer. A gente mesmo vai fazer um bate-bola assim, já entra na quadra sem aquecer, sem dar uma alongada, sem movimentar o corpo, movimentar o ombro principalmente, fazer um aquecimento de manguito e já entra querendo bater na bola e gera muito tipo de dor nessas situações. Coluna também, a parte que exige bastante, que é os movimentos do tênis não são movimentos muito naturais para o corpo, não, existe um pouquinho a mais mesmo da parte de coluna, parte de tronco, do core. É um esporte assim que é bem difícil por ser bem técnico, mas as pessoas acabam se adaptando às histórias,
Até o Guga mesmo, o próprio Guga, que tem uma história legal, se for pegar a carreira dele, que ele não era, assim, até o primeiro título dele, ele não era cotado entre os melhores, depois ele perdeu o pai cedo, uma história bem legal do Guga, para quem não conhece, se alguém tiver interesse de conhecer depois. Ele perdeu o pai cedo, depois ganhou o título Roland Garros, que é um dos principais torneios do mundo, e é uma história que é um exemplo pra gente, né? Os amigos que não jogam, tem muitos amigos do futebol, né? Porque eu sempre joguei futebol. Eles hoje acompanham o tênis por minha causa, assim, porque por eu ter entrado no meio do tênis. Então isso é legal, o entendimento maior das pessoas que estão ao meu redor sobre o tênis, eu acho que é uma coisa que me motiva muito. Porque você pega na raquete e começa a bater uma bolinha, você se apaixona pelo esporte, não tem jeito.